faremos questionamentos e depois faremos o bloco restante. É a pasta, viu? Senhor Wilson Antônio, 15 minutos, a palavra com Vossa Senhoria. Excelentíssimo senhor Júlio Delgado, excelentíssimo senhor deputado Wellington Roberto, demais parlamentares que nos honram, ilustríssimo senhor secretário auditor fiscal Jorge Rachid e sua equipe. Muito boa tarde a todos, companheiros auditores e demais servidores do Ministério da Fazenda. Boa tarde. A ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, entidade associativa fundada em 1960, de âmbito nacional, que representa os servidores públicos federais pertencentes ao cargo de auditor fiscal da carreira de auditoria da Receita Federal do Brasil, em conformidade com a sua condição de entidade autorizada constitucionalmente a atuar em nome de seus associados, vem muito respeitosamente informar aos nobres deputados, em especial ao senhor relator, o que segue. Como preliminar, gostaríamos de deixar claro, de forma irretorquível, que a ANFIP se recusou a assinar o termo de acordo salarial que redundou na parte remuneratória do PL, do projeto de lei em debate, já antevendo, lá em março do corrente ano, os evidentes prejuízos e as insanáveis distorções que tal medida traria a maciça parcela do contingente de auditores fiscais ativos, aposentados e pensionistas. Porém, não podemos deixar de manifestar o nosso inabalável apoio nos moldes em que firmamos ao termo de acordo não remuneratório e, portanto, a essa parte importantíssima, fundamental, essencial do projeto de lei, objeto de análise nesta comissão, com os aperfeiçoamentos, obviamente, inseridos na emenda de número 14, assinada pelo nobre deputado Arnaldo Faria de Sá. Porém, não podemos deixar de manifestar o nosso mais veemente repúdio à construção direcionada a uma nova formatação remuneratória dos integrantes da carreira tributária e aduaneira da Receita Federal do Brasil. Parece evidente que excluir a atual carreira de auditoria da Receita Federal do Brasil do alcance da modalidade de retribuição por subsídio, o legislador está, em verdade, praticamente excluindo a categoria da própria natureza de carreira típica, o que pode trazer consequências graves, não só ao interesse dos servidores, a ela vinculados, mas também ao próprio interesse público, na medida em que as atividades por eles exercidas se mostram incompatíveis com o modelo retributivo definido pelo projeto de lei em análise. No entanto, o mais grave, quando institui uma modalidade remuneratória ou indenizatória, mitigada, que ninguém definiu corretamente ainda, o caso do bônus, com relação a isso, apresenta o PL, no mínimo, duas inconstitucionalidades. Primeira, quando fere o princípio constitucional da paridade, e aí saúdo os aposentados e pensionistas que aqui se encontram, ao instituir uma parcela de nítido caráter remuneratório em valores diversos entre ativos, aposentados e pensionistas. Quando fere, e daí não é o trabalho do auditor, mas a administração tributária, atingindo o princípio constitucional da impessoalidade, ao colocar os auditores ou a administração tributária como interessada direta, os seus agentes, no valor arrecadado, em razão de multas tributárias e aduaneiras incidentes sobre a receita dos tributos ou dos impostos, taxas e contribuições. Por isso, senhores, efetivamente, não há dúvidas que a proposta legislativa, ora em apreciação,
e nós fomos pesquisar na jurisprudência, há 3 estados cujas leis estaduais estão judicializadas: Santa Catarina, Mato Grosso e Rondônia, por existir forma de remuneração baseada em ou alavancagem ou a partir da constituição de multas. Isso está sendo municiado o senhor relator. Hoje municiamos o senhor ministro, chefe da Casa Civil, com a informação, porque nós estaremos, e a Anfip reafirma, com a emenda 14, corrigindo as institucionalidades, acima de tudo, ao estabelecer o mesmo parâmetro, objeto do termo de acordo dos delegados e peritos criminais da Polícia Federal, nós estamos valorizando o subsídio e dando legitimidade à condição de integrante da carreira típica de Estado. E obviamente, nesse sentido, a Anfip propõe que nós estejamos contribuindo para o ajuste fiscal do atual governo, ao prever, a exemplo da Polícia Federal, efeitos financeiros dessa nossa proposta somente a partir de janeiro de 2017, mantendo o subsídio e dando uma efetiva valoração e valorização nesta forma que consolida a paridade, que apesar de um direito constitucional, a nova forma proposta fragiliza. Corrige também a nossa emenda as renúncias fiscais contidas no PL, no que tange principalmente a isenção da contribuição previdenciária sobre essa nova modalidade salarial, esse plus, ao mesmo tempo em que também destina parte da arrecadação tributária, oriunda ou formadora do Fundaf, multas e receitas de leilões, para pagamento de remuneração. Então, são mais 2 renúncias fiscais contidas no PL. Encaminha esse projeto de lei, se aprovado como está, e já tem manifestação recente, inclusive, nesse processo, queremos apresentar ao senhor relator, do subprocurador-geral da República no que diz respeito a uma lei estadual de Rondônia. Encaminha para termos a judicialização do quê? Do crédito tributário, pois ao instituir o bônus, mantido com recursos do Fundaf, o PL afronta o que está lá convalidado no artigo 37 da Constituição Federal, o princípio da impessoalidade na administração pública. E, obviamente, que a nossa proposta, que nós estamos defendendo em todas as frentes, fruto da decisão soberana de Assembleia da Anfip, ocorrida em 26 de julho, em que 80% decidiu que deveríamos trabalhar assim, assegura a manutenção do direito constitucional à paridade, que, se não prosperar no texto legal, gerará uma judicialização também em demandas judiciais que se prolongarão durante muitos anos, inclusive prejudicando, colocando em risco o grande contingente de colegas inativos, aposentados e pensionistas. E por isso, a emenda 14 garante a esses servidores que ingressaram no serviço público até dezembro de 2003 e que implementaram ou vão implementar os requisitos das emendas constitucionais 41 e 47, não sofram a discriminação violenta que está sendo objeto neste projeto de lei. E, por fim, reiterando o que dissemos no início, a forma proposta na emenda 14 mantém o subsídio como forma de remuneração, pois esta modalidade retributiva, envolvendo o núcleo estratégico do governo, tem relação direta com o exercício de atribuições exclusivas das carreiras típicas de Estado, assegurando a necessária, a indispensável transparência ao valor remuneratório pago a esses servidores. Nada mais justo que mantermos essa forma de remuneração. Senhores deputados, agradecendo a oportunidade de estar aqui presente, nós reafirmamos que não há dúvidas que a proposta legislativa ora em apreciação abre importantes lacunas jurídicas que certamente serão enfrentadas com milhares de ações judiciais em todo o país, versando até mesmo sobre o distanciamento entre a ideia de carreira típica de Estado e a retribuição através do modelo de remuneração, que não é aquele
que a Constituição quis conferir a atividade de tal natureza, conforme se extrai do artigo 39, parágrafo 8º da nossa Carta Cidadã. Não há dúvidas que o modelo de retribuição por remuneração, ou seja, criando a rubrica de vencimento básico e instituindo bônus de eficiência e produtividade, permite ao gestor a instituição de toda a série de vantagens salariais que nós vivemos ao longo do tempo, até 2008, que aos poucos vão deteriorando o valor do vencimento básico, num processo sem fim, em que os servidores sabem onde termina, reduzindo a possibilidade concreta de um controle externo sobre as remunerações pagas no serviço público, em especial numa atividade tão essencial para o Estado brasileiro. Por isso, a Anfip vem aqui defender a íntegra da pauta não remuneratória, aperfeiçoada pela emenda 14, com uma proposta idêntica ao concedido aos delegados e peritos criminais da Polícia Federal, como está consignado no projeto de lei 5865/2016. Por isso, senhores deputados, entendemos que a transparência, a impessoalidade não pode ser objeto de uma eterna judicialização do crédito tributário. E, acima de tudo, que os auditores fiscais devem se consolidar como integrantes das carreiras típicas de Estado, com uma remuneração transparente. Muito obrigado e boa sorte a todos nós. Muito obrigado, senhor Wilson Antônio Romero, presidente do Conselho Executivo da Anfip. Agradeço suas palavras, sua contribuição.